Glória a Deus. A nossa alegria é essa. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Então, quando nós temos força, o Senhor nos alegra, porque nós temos força de ir para a casa de Deus, para servir ao Deus Todo-Poderoso, o Criador, que fez todas as coisas, o dono do universo. Glória a Jesus. Eu convido os irmãos para nós ler alguns versículos no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, o discípulo amado de Jesus. Capítulo de número 14 e o verso de número 13. E tudo quanto pedir em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedir alguma coisa em meu nome eu o farei. Se amares, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito, na verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verás, mas vós me vereis, porque eu vou, eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Amém. Somente estes versos. Meus queridos irmãos, eu vou usar esse. Agora nós vamos aqui. Meus queridos irmãos, somente estes versos que nós lemos nesta noite. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada e vejo algum destaque que o apóstolo João escreve em seu livro, isso me chama muito a atenção, que a Bíblia é a palavra de Deus, e ela nos deixa muito claro sobre o Pai e o Filho, Jesus Cristo. E João escreve aqui, no verso 13, onde nós iniciamos a leitura: e tudo quanto pedir em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Glória a Deus. E olhando para esse texto e começando a analisar e estudar a palavra de Deus, e conversar com o Senhor Deus durante a tarde e durante o dia hoje, e dizendo a Deus o que eu iria falar, porque, meus irmãos, traz uma preocupação muito grande para nós que estamos aqui na frente para ministrar a palavra de Deus, porque nós precisamos que ler, pesquisar para o que nós vamos passar para a igreja, para o que nós vamos passar a falar para os irmãos, para que nós não venhamos falar coisa de nós mesmos, imaginação da nossa mente, mas o que está dentro da palavra de Deus, principalmente quando se torna de ensino da palavra do Senhor Jesus. E lendo esse texto bíblico, esta passagem, o Senhor nos despertou para
14, o verso 6, aqui deixa muito bem claro a palavra de Deus, dizendo assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Com certeza que Jesus é o Filho de Deus, enquanto muitos, meus queridos irmãos, por aí fora pregam alguma coisa ou falam alguma coisa, algumas heresias, como nós falamos, como hoje foi falado aqui no assunto da escola dominical, alguns assuntos, meus queridos irmãos, que traz heresia para as pessoas, que Jesus não é o Filho de Deus e nem faz parte da Trindade. Mas eu quero deixar bem claro nesta noite para os irmãos que Jesus está incluído no meio da Trindade, enquanto muitos aí dizem, as seitas dizem por aí que Jesus é um profeta e outras coisas assim. Mas Jesus é o Filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Eu sou o caminho, Jesus é o caminho. Para ir nós e até Deus, nós precisamos passar por Jesus, porque nós não vamos a Deus sem primeiro aceitar o Filho, Jesus Cristo. Então a Bíblia deixa bem claro aqui que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Ele é a verdade, Ele é o caminho e Ele é a vida. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Glória a Deus. Em 1 João, ainda no capítulo 1 da carta de João, diz assim, 1 João, capítulo 1, verso 7 ao 9: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se nós andarmos na luz, como Ele está na luz, temos nós comunhão uns com os outros. Se nós estivermos na luz, nós temos comunhão uns com os outros. Se nós não estivermos na luz, que é Cristo, nós não temos comunhão uns com os outros. Para nós ter comunhão uns com os outros, nós precisamos estar na luz de Cristo Jesus, porque Ele é a luz. Glória a Deus. E o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Por que nos purifica de todo o pecado? Porque Ele é o Filho de Deus. Amém. Se Ele não fosse o Filho de Deus, Deus não tinha mandado Ele para vir a este mundo, para morrer por todos nós ali na cruz do Calvário. Não tinha cumprido as Escrituras se Ele não fosse o Filho de Deus. Mas como Ele é o Filho de Deus, Deus enviou Ele para morrer na cruz do Calvário, para nos perdoar dos nossos pecados. Glória a Deus. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. De toda a injustiça. Se nós dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Mas para isso nós precisamos confessar os nossos pecados, dizer que Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então está bem claro que Jesus é o Filho
de Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ainda no livro de João, nesta carta onde nós estamos lendo, no capítulo 2, o verso de número 1 diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus, o justo. O justo. Além de ele ser filho, ele é advogado. Leva todas as nossas causas ao Pai, para nos perdoar, para nos defender dos nossos pecados. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Para os irmãos entender melhor que Jesus é o Filho de Deus, se nós for ver no livro do profeta Isaías, no profeta messiânico, que ele profetizou o nascimento de Jesus Cristo, antes de Jesus nascer, há milhões de anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías profetizou que Jesus ia vir ao mundo.